gente! Mais um episódio do Mãecast pra vocês, só que esse episódio é formato diferente. Porque hoje, eu e a Manu estamos fazendo esse episódio pra vocês. Por que a gente vai fazer esse episódio, Manu? Isso mesmo, hoje não tem convidado, hoje é só com as hosts Manu e Nanda, porque a gente quer mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil integrativo, que é tudo que a gente se baseia hoje no nosso trabalho, no nosso estudo, a forma que a gente mentora as famílias. Então, nós somos profissionais da área da infância, somos especialistas em desenvolvimento infantil integrativo e a gente quer trazer um pouquinho desse tema aqui para vocês hoje. E é o propósito do Mãecast, né? A gente trazer todos esses temas, todos os pilares que a gente trabalha com as famílias, o que a gente entrega de conteúdo para vocês relacionado a esse assunto. E esse episódio é muito especial porque a gente está fazendo uma parceria com a Rick Podcasts e tendo a oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho aqui para vocês, falando sobre os pilares que a gente trabalha com as famílias e tudo que a gente entrega de conteúdo nas nossas redes sociais relacionados a esses assuntos. Então vamos lá, bora começar. Bora começar. Então, Manu, pra gente começar e a gente já contar para as pessoas o que é o desenvolvimento integrativo infantil. Então, muito importante a gente começar trazendo a diferença da visão convencional para a visão integrativa. Na visão convencional, a gente vai focar somente no problema. E não no tudo que está envolvendo esse comportamento, esse desafio que a criança está trazendo naquele momento. Vamos dar um exemplo para a gente conseguir melhorar ali, enxergar melhor essa questão. Então, quando a gente olha somente para o problema, digamos que o meu filho está com problema de sono. Então, tem muitos despertares noturnos. Na visão convencional, a gente vai olhar o sono. O que será que tem no sono? Vamos melhorar uma higiene, um ritual ali do sono, e é isso. Só que qual que é o problema disso? A gente não vai resolver. Ele vai ser temporário. Ele pode até resolver na hora, mas não vai durar muito tempo. A visão convencional, por não tratar do real problema que isso está trazendo, vai ser temporário e logo essa criança vai voltar a ter problemas de sono novamente. Ou então, a criança está com uma dor de cabeça e nós vamos lá, pegamos um remédio e medicamos a dor de cabeça. Mas o que de fato está trazendo essa dor de cabeça? E é isso que a visão integrativa traz. A gente olha para outras questões, né? Então, eu quero contextualizar visualmente para as pessoas entenderem o que é, né? Como que a gente pode enxergar isso? Então, é como se fosse um iceberg, né? O iceberg é uma pedra de gelo gigante, né? Que a gente olha ela só superficialmente. A superfície dela está em cima, na superfície do mar. Então, a gente está olhando ali só aquela parte da pedra de gelo. Mas embaixo do iceberg tem toda aquela montanha de gelo para baixo. Isso. Então, se a gente olhar isso, a gente vê que nas profundezas da criança existem outras questões que a gente tem que olhar. Então, o sono que você trouxe, por onde que a gente se apega, né? Quando é problema de sono? Tabela. A gente vai direto numa tabela de sono e não olha para o nosso filho, não observa o nosso filho. A gente acha que o nosso filho vai resolver o problema dele de sono com uma tabela. Exatamente. Esse exemplo do iceberg que você trouxe é muito interessante, porque é exatamente isso. A visão convencional é só o que os nossos olhos estão vendo. O que a gente está enxergando. O que a gente está enxergando, por exemplo, num comportamento desafiador do meu filho? Somente aquele comportamento. É a ponta, né? A ponta. Enquanto, na visão integrativa, a gente vê tudo que está submerso, que os nossos olhos não podem ver. A origem. A origem. E são inúmeras as origens, as premissas que podem estar fazendo com que o seu filho se comporte de tal maneira, ou esse problema do sono. Então, a visão integrativa, ela vai muito mais profundo, até porque a gente está falando de seres humanos, e não são todos iguais. Então, a gente não pode tratar as crianças a partir de uma tabela pronta. É claro que há, sim, as fases de desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento, que é do estudo do ser humano, mas cada ser humano é único e a gente precisa olhar para essa individualidade deles e respeitar. Então, na visão integrativa, trazendo esse sono, o que a gente vai poder analisar, ao invés de só os despertares noturnos e melhorar ali uma questão ou outra relacionada ao sono? A gente vai olhar tudo, a gente vai olhar a alimentação dessa criança, como está a rotina dela, está com rotina e ritmo adequado, porque uma criança que não tem, por exemplo, um ritmo no dia dela adequado, ela não vai dormir bem. Ela vai ter despertares noturnos. Teve alguma mudança na sua casa?
né, na vida dessa criança, ela mudou de escola, ela mudou do ambiente, como que ela está socialmente ali inserida, tudo isso influencia, assim, o sono. De repente, até um filme que ela assistiu. Então, é muito sutil. Esse olhar integrativo demanda da gente, exige da gente um olhar muito mais atento, porque podem ser inúmeras as questões que pode estar relacionada a um problema do sono, por exemplo, né, que a gente está trazendo aqui. E todo mau comportamento tem um código por trás. Então, a grande maioria dos pais olham para aquele mau comportamento do filho e falam: o que a gente intitula uma criança? Mal educada, né? Isso. A gente chama a criança de atentada, de tudo, que aquela criança não para quieta. Mas a gente não olha para esses comportamentos como a origem. Então, o que está acontecendo? Por que essa criança tem uma irritabilidade maior, uma instabilidade de humor? Por que ela oscila o tempo todo? Porque ela não tem um ritmo adequado. Quando você falou de rotina, a gente não está trazendo a visão da rotina engessada, onde a mãe tem que olhar só o horário. Às 8 horas, às 7 horas, o meu filho tem que estar dormindo. Não, não é isso. É sobre o ritmo da criança. Será que essa criança, de fato, ela, na rotina, como que tá a rotina dela, né? Será que o ritmo está adequado? Será que essa criança, ela tem uma atividade de expansão durante a manhã? Então, qual que é o ritmo adequado para essa criança, né? Seria atividade de expansão de manhã. Por que de manhã é atividade de expansão? Porque a gente já está pronto, a gente dormiu bem, a gente está acordando bem, a gente quer viver de manhã. A gente tá com essa energia, né? Isso. Mas isso é muito importante, porque na visão convencional, por exemplo, a gente vai se deparar muito com tabelas prontas, né? E aí, mas o meu filho dorme tarde, mas ele dorme 10 ou 12 horas, que é conforme está na tabela, né? A idade dele tem que dormir em torno de 10 a 12 horas, então tá ok. E não. A quantidade de horas que o seu filho vai dormir não quer dizer que ele está tendo um sono de qualidade. Então, o horário que ele vai dormir, o horário que ele acorda vai influenciar nesse sono. É o ciclo circadiano. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente vai muito pro o olhar ali tradicional, onde a gente vai focar naquela tabela e tá pronto. Meu filho dorme às 10, 11 horas da noite, mas ele acorda às 10 da manhã. Então tá ótimo, ele tá dormindo bem, ele tá dormindo 10 horas. E não é sobre a quantidade de horas que ele dormiu, é a qualidade de sono. E quando a gente fala em qualidade de sono, a gente fala no desenvolvimento da criança, os hormônios que a criança tem que receber para que ela cresça e se desenvolva de uma maneira saudável. Então, do que a gente está falando? A melatonina, por exemplo, que é o hormônio do sono, que traz a criança para o sono, para a criança realmente se entregar e desligar para o sono, ela vem entre 7 e 8 da noite. Isso é biológico. Por que é biológico? Porque isso vem da natureza. O sol, ele nasce e se põe à noite, ali entre 6 horas, já está escurecendo. 7 horas da noite já é o horário de desligar. Isso é para qualquer ser vivo na Terra, né? É para os passarinhos, é para os animais. Não, e não as somente para as crianças, é para o ser humano. E Exato. claro, né, hoje com a tecnologia, com a luz artificial, isso foi mudando. Mas o certo, o correto para nós nos desenvolvermos saudavelmente é a gente estar junto com o ritmo dessa natureza. Mas com a tecnologia, a luz artificial, a gente não faz e temos problemas. Sim. A gente pode contar nos dedos, a cada 10 adultos, quantos dormem bem? Quantos não têm insônia? Né? Quantos não têm despertares noturnos? Então, tudo isso influencia no seu ritmo de vida, em como você vai acordar, no seu humor, na sua alimentação. Uma criança, gente, que acorda às 10 da manhã não tá tudo bem. Porque aí ela já perdeu a metade da manhã dela. Como vai ser a alimentação dessa criança que acorda às 10, se logo ela já vai ter que almoçar? Impressionante, porque aí os pais, qual que é a principal reclamação? Mas meu filho não come. O meu filho, na hora do almoço, ele recusa o prato, ele não quer. Mas por quê? Porque ele não dormiu à noite direito, ele não acordou no horário ideal, ele não tomou café da manhã, ele não brincou, ele não fez nada pela manhã. Ele está dormindo tarde, acordando tarde. Como que você quer que seu filho já almoce? E você vê a importância do olhar integrativo? Porque se a gente não tiver esse olhar, a gente vai ver o sono e cuidar do sono. Mas a alimentação influencia no sono.
A rotina influencia no sono. A forma que você educa o seu filho influencia no sono. É esse o olhar integrativo que a gente está trazendo. É olhar para tudo, pro cognitivo dessa criança, pro espiritual dela. É um olhar muito mais profundo. E a gente precisa, sim, se deparar, entender, conhecer, estudar, entender, para a gente melhor, para ele ter um crescimento, um desenvolvimento saudável. Então, exatamente. Uma criança que não dorme é uma criança que vai ter instabilidade de humor, ela vai ser uma criança irritada, ela vai ser uma criança mais agressiva. Então, todo esse mau comportamento não está devidamente encaixado naquela criança por conta dela ser agitada ou ela ser uma criança mal educada. Como muitas que vezes o ela seu não filho... dorme. Sim. Como que o seu filho acorda? Ele acorda sonolento, com preguiça? Tá errado. Uma criança, ela não acorda com esses sinais. Uma criança acorda ativa, pronta para viver. Exato. A sua criança tem que acordar. Nossa, mas ele acorda já agitado, nos 220. Parabéns, tá ótimo. É um sinal que ele tá desenvolvendo bem, porque ele descansou. Então, não é normal uma criança pequena acordar e ir pro sofá e ficar deitada. Ah, ele tá na preguicinha dele. Não é normal. A vitalidade dele tem que estar lá em cima, a energia ele tem que gastar, é um horário de expansão, é um horário de gastar energia. Então isso você tem que olhar. Muitas vezes passa despercebido pelos pais, porque eles acham normal, mas não é. Então respeitar principalmente o sono. Só que, gente, para respeitar o sono, tem que. A rotina inteira dessa criança tem que estar ajustada, né? Sim, só que a gente. Porque assim, Manu, não é fácil a gente fazer uma rotina com uma criança ideal todos os dias e a gente não imaginar que aquilo vai ter um relógio por trás, que a gente vai estar fazendo no automático, que a gente. Muitas coisas que se fala sobre a rotina fala sobre isso. Mas a gente tem que pensar que a rotina liberta. A rotina traz a previsibilidade, traz segurança para aquela criança. Uma criança que não sabe o que vai acontecer no dia dela. E ela dorme às 10, ela dorme às 11. Ela acorda às 7 da manhã num dia, no outro dia ela acorda porque ela tem que acordar mais cedo, porque os pais têm que trabalhar. Daí no outro dia ela acorda às 10 porque a avó veio ficar com ela. Ela não sabe como vai ser o dia dela, ela não tem segurança alguma. Essa criança vai apresentar comportamentos desafiadores. Então a gente tem que olhar para isso. O que é a rotina? Como é que a gente traz um ritmo adequado, né, para essa criança? Eu estava falando das atividades de expansão. Atividade de expansão pela manhã, como você falou, que é muito bom para a criança acordar feliz, com uma vitalidade, é a gente trazer o correr, o pular, o andar de bicicleta, tudo que a criança puder fazer de manhã, de atividade. Que há um gasto calórico de energia. Né? Isso é uma atividade de expansão. Exatamente. Mas também há os momentos em que precisa de uma atividade do quê? De contração. Porque essa criança que fica agitada e o tempo todo ela tem uma atividade, então ela vai para a escola, daí ela volta da escola, daí ela tem judô, aí ela tem inglês, aí ela volta... Gente, uma criança cheia, uma rotina cheia de atividades não é bom. Porque ela precisa, sim, de um momento de contração, de um momento de preguicinha, de um momento de tédio. É importante para essa criança também. E um momento de contração, muitas mães vêm até a gente e falam, não, mas o que eu faço? O que eu ofereço nesse momento de contração? Não precisa se preocupar com muita coisa, né? Um momento de preguicinho após o almoço, deitadinho no sofá, olhando para o nada, já está bom. E você já está trabalhando várias habilidades para aquela criança. Ler um livrinho, trazer uma atividade. Se você quiser que a criança, né, esteja realmente fazendo alguma coisa, de repente trazer uma atividade para pintar, alguma coisa que ela possa contrair. Isso. Por que ela tem que contrair? Porque ela já vai ser encaminhada para o final do dia. O ritmo dela está diminuindo, então ela já vai indo para o sono. É isso que faz com que a criança tenha um ritmo. Então, a gente pensa em relógio? Não. A gente pensa na sequência de atividades. É o que vai dar o ritmo para o dia daquela criança. Não é só o relógio. O relógio é como se fosse uma música. Então, a rotina, ela é o compasso da música. A batida é o que dá o relógio, né? E o ritmo, ele traz a melodia. Então, ele traz todas as atividades que a criança tem que fazer durante aquele dia. Ah, mas a mãe pensa assim, vai fazer um monte de coisa, né? Manu, como que você consegue com 3? É, exatamente isso. Às vezes, ouvindo a gente falar aqui, parece ser algo meio missão impossível, né? Sim. Que é lindo na teoria, mas na prática...
Mas se você olhar por um outro ângulo, a rotina ela vai te trazer essa previsibilidade, essa segurança da criança, que é muito importante. A gente não está falando aqui também de todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. É claro que nos finais de semana ou num dia que ele vai para a avó, tá tudo bem, não tem problema. Mas a constância deve existir. Para isso já ser natural da criança. Por que que hoje é fácil para mim com 3 crianças? Porque é natural para eles. Vai chegando entre 7 e 8 da noite, eles já estão com sono, eles sabem que eles vão dormir. Então, isso deixa mais fácil para mim, mais leve para mim também. Então, quando a gente olha olha, se meu filho, às 8 horas da noite, ele vai estar dormindo, olha que maravilhoso para você que dorme às 10 da noite. Você vai ter aí horinhas para você ficar tranquila, livre para fazer o que você quiser, um tempo para você. Então, quando eu me deparo com uma mãe que fala assim, mas, né, muitas famílias pensam, não, esse negócio aí de dormir às 7, 8 da noite, que dó, né, tadinho, tá dormindo tão cedo. Mas não é, gente, você tá cuidando do desenvolvimento do seu filho e, ao mesmo tempo, cuidando de você. Porque uma criança que dorme cedo tem mais tempo para você. Então, quando a gente olha para esse outro ângulo, fica mais fácil. Gente, você prefere uma criança às 10, 11 da noite pulando aí na sua casa? Mas é que também tem muitos pais que trazem a visão assim. É o único tempo que eu tenho para ficar com meu filho. Então, eu vou deixar o meu filho acordado até às 11 da noite, porque é o único tempo. Eu trabalho o dia inteiro, então eu vou ficar com meu filho. Isso. Você está prejudicando o desenvolvimento do seu filho. E olhar assim, qual que tem tempo de qualidade? O que é um tempo de qualidade hoje? Sim. Né? Porque se o seu filho fica... ele vai dormir às 11 da noite, mas ele fica numa tela enquanto você prepara o jantar... Você não está tendo tempo de qualidade com o seu filho. Exatamente. Entende? Então, é isso que você precisa ver. Tá bom, então você chega mais tarde, você quer ficar com o seu filho, mas o que, de fato, você faz com o seu filho em casa? Você larga o celular? Você está verdadeiramente se conectando com o seu filho nesse horário ou não? Porque não vale a pena. Então, é vou dar um desgaste. exemplo. O que a gente pode fazer para que a gente faça com que o nosso filho participe do processo, estando com a gente, se conectando com presença real, sem que a gente deixe nosso filho na tela para fazer um jantar? Convida seu filho para ir para a cozinha com você. Lavar uma alface, um tomate, lavar um legume, lavar o arroz, pegar um prato para lavar. Mas vai fazer muita bagunça, vai sujar, eu não sei como fazer isso, meu filho vai quebrar. Não sei. Gente, se a gente não der autonomia para os nossos filhos, se a gente não fazer com que eles participem desse processo, o que vai acontecer? Os nossos filhos, eles precisam se sentir úteis, aceitos e importantes. Se você larga uma criança no sofá, enquanto você está preparando o jantar na tela, que tipo de interação ela vai ter? Ela nunca vai aprender sobre nada. Como é que descasca, como é que cozinha, como que eu coloco no prato, como é que eu me sirvo. Como que fica pronto o alimento. Então, durante o jantar, é um momento de conexão. Você já está se conectando com o seu filho naquele momento. No momento do banho, a mesma coisa. Enquanto você estiver dando banho no seu filho, você está passando a espuminha no corpinho dele, você já está educando ele. A gente chama na educação sexual. O que você pode trazer ali no banho? Já ir se conectando dessa forma, falando com seu filho, que só você pode pegar no corpinho dele, ou o papai, ou a mamãe, ou a vovó, as pessoas que cuidam dele, que quando ele não gostar de alguma coisa que fizer, ele tem que avisar. Ele já vai criando essa segurança, confiando em você. Então, ali é um momento de distração da criança, que você pode estar brincando, cantando uma musiquinha. Tudo isso é se conectar com a criança. Não é você estar ali olhando para a criança e brincando 24 horas ou brincando 2 horas sentada no tapete da sala. Sim. Né? É isso que ele vai levar, na verdade, para a vida adulta, né? Você trouxe as 3 necessidades básicas de todo ser humano, não é só das crianças. Isso. Porque quando a gente se sente útil, aceito e importante, a gente vai agir da nossa melhor versão, da nossa melhor forma. Uma criança, uma pessoa que não está se sentindo com essas 3 necessidades básicas atendidas, como que a gente espera o comportamento? Vamos trazer um exemplo. Você num ambiente que você chega e está numa roda de amigos e você se depara com 3 pessoas dali daquele ciclo que te olham torto, que estão falando mal de você e você percebe isso. Qual vai ser a sua reação? Você vai conseguir trazer naquela roda de conversa que você está naquele momento a sua melhor versão? Você vai conseguir ser você? Não vai, porque você está ou você vai se retrair, ou você vai se revoltar, né, com o que está acontecendo, porque você está se sentindo
injustiçado, né? As pessoas estão falando mal com você, você não está se sentindo bem naquele ambiente. Exato. Então, você não vai trazer o seu melhor. E quando você atende essas necessidades na sua criança, tende a ter um comportamento muito melhor da sua criança, porque ela está recebendo atenção, ela está se sentindo importante para você. E são esses momentos que eles levam para a vida adulta. Ah, eu cuido do meu filho, eu dou comida, eu compro brinquedo, eu pago escola. Gente, ele não está vendo isso. O seu filho vai lembrar, lá na vida adulta dele, na adolescência, desses momentos, momento de conexão. Ai, o meu pai que me dava banho, a minha mãe que me colocava para dormir e ela estava lendo história para mim. São esses momentos. E perceba, o momento do sono eu acho muito importante a gente trazer aqui, de ter um ritual. Porque são esses momentos que você vai ter uma real conexão com o seu filho. De preparar ele, ajudar ele, fazer uma massagem, vestir ele. Todo esse momento você já está se conectando. Coloca ele, deita ele na caminha, senta do lado, leia uma história. Os meus filhos, é o momento que eles mais se abrem. É o momento que as falas começam a surgir. Então, é ali que você também vai perceber se tem algo de errado ou não. É um desafio que seu filho vai trazer, um problema, de repente, na escola que ele está tendo, que ele vai se abrir, porque ele está se sentindo seguro. Né? Com toda essa conexão que você trouxe para ele está se sentindo seguro para se abrir e trazer, de repente, alguma coisa que vai te dar um alerta. Né? De tudo que aconteceu no dia, eles começam a falar de tudo que aconteceu no dia deles na escola. E é isso. Porque ele está se sentindo na melhor versão dele. Seguro. E é com calma, com presença, com a real conexão que a gente precisa. Por quê? Senão se torna automático. Você só quer que a criança coma, tome banho e durma. Sim. Para que você se livre da criança. E não é você se livrar da criança ou porque a criança tem que dormir cedo para você ter o seu tempo. Não é isso. Lembra da gente olhar todas as origens? A gente olhar o que a criança precisa para se desenvolver. Um sono adequado, um ritmo adequado e os rituais que a gente precisa, os elementos que a gente traz para a rotina do nosso filho para que a gente se conecte. Então, por exemplo, na minha casa, eu sempre coloco velhinha na hora do jantar. Eu sento para comer com ela e largo o celular. Então, assim, a gente até brinca, né, Manu? Que esse horário é o horário que a gente tá com as crianças, a gente não se fala, a gente não... Nada. Por quê? Porque é o horário que a gente tem para eles, é o horário que a gente tá se conectando, conversando, como foi o dia, a gente agradece pelo alimento. Então, a gente coloca a velhinha na mesa. Eu sempre coloco uma florzinha que eu pego lá embaixo no jardim, junto com ela. Não é só sobre arrancar a flor, é a gente mostrar para a criança que a gente vai enfeitar a mesa. Então, tá vendo quanta coisa no nosso dia a gente consegue inserir e trazer para as crianças? O bom dia é melhor, tudo é melhor. E a gente está trazendo aqui pontual, são momentos. Porque os meus filhos mesmo ficam um tempo integral na escola. A maior parte do dia eles estão na escola. Então, o único momento ali, o momento que eu vou ter de real conexão com eles é esse ritual, essa rotina da noite. Então, vamos fazer com qualidade, vamos fazer com presença. De manhã também, né? De manhã eu também tenho. Mas, claro, que amanhã acaba sendo bem corrido aqui, né? Pra mãe de 3 é uma loucura lá em casa. Mas, é claro, é um momento também que eu deixo as coisas de lado. Então, a gente não tá falando de, nossa, um dia inteiro e você tem que abdicar de várias coisas para você poder fazer com que o seu filho desenvolva bem. Não, não é isso. Mas saiba que você tem responsabilidade. A partir do momento que um adulto coloca uma criança no mundo, é sua responsabilidade. Então, entender e conhecer sobre desenvolvimento infantil vai trazer para você essa consciência de que é importante e é válido você abrir mão de algumas coisas para se conectar verdadeiramente com o seu filho. É por isso que a gente fala, a gente estuda para tanta coisa nessa vida, a gente se prepara para um vestibular, para uma entrevista de emprego, a gente pesquisa sobre a empresa, a gente se prepara, a gente se arruma. E para a gente cuidar de um outro ser humano, você acha que você não precisa estudar? Então, é importante sim, esse olhar integrativo é importante. A gente está numa nova era da educação, a gente precisa trazer isso aqui. É cada vez mais importante e é preciso falar cada vez mais sobre isso. Porque é algo que vai ser levado para a vida adulta. Não é algo que eu e a Nanda tiramos do nada e agora vamos falar sobre isso, não. A gente traz estudos, né? Já é comprovado isso. Então, entenda que é a tua responsabilidade. Você vai sim precisar sair de uma zona de conforto. Ah, mas eu tô aqui no sofá, eu tô tão cansada, cheguei do trabalho, deixa ele lá, a hora que ele quiser ele dormir, ele dorme. Não, gente. Não é assim.
Não é assim, é uma responsabilidade, você é responsável por isso. A criança, ela não sabe, ela nem tem capacidade cognitiva para saber o que é melhor para ela. Que eu até brinco, se o meu filho sabe o que é melhor para ele, ele vai comer pirulito toda manhã. Então é tua responsabilidade como adulto, como adulto. Então, a gente precisa trazer esse olhar, falar mais sobre isso, pra gente ir plantando essa sementinha na cabeça dos pais, né, dos responsáveis por uma criança pequena. Quando a gente fala da nova era da educação, a gente está falando também de como que a gente se comunica com o nosso filho. Toda vez que a gente briga com o nosso filho para tomar banho, para comer, a gente está se comunicando com o nosso filho de uma maneira violenta. Nenhuma criança aprende na dor o que ela tem que aprender. Nenhuma criança aprende sobre necessidades básicas através da punição, da chantagem, da ameaça. Como que você acorda o seu filho? Você acorda assim, vamos acordar, acende a luz, gritando, bom dia, já tá na hora de levantar. Como é que você acorda o seu filho? Como é que você começa o dia dele? Como que você começa o seu dia? Você já acorda no grito, no susto, acendendo a luz, levantando, fazendo tudo correndo? Tem que acordar antes, tem que se preparar antes. A criança, ela precisa ser acordada com leveza para ela começar o dia dela. Ela tem que ter dormido bem, ela tem que ter dormido cedo. Porque senão essa criança vai acordar com sono, irritada. Ela não vai colaborar com você, porque a instabilidade de humor dela fala muito mais alto. Então, quando a gente briga com o nosso filho para tomar banho, quando a gente tem que brigar para comer, tem que brigar para fazer outras coisas, é porque a gente está prejudicando o desenvolvimento do nosso filho e não estamos atendendo as reais necessidades deles. Você trouxe a nova era da educação. E quando a gente fala sobre isso, é claro que há décadas a educação autoritária ainda acredita-se, né, em que, através da dor, da punição, da chantagem, é que essa criança vai aprender algo. Mas a gente sabe que não há aprendizado nenhum quando você se sente ameaçado, né? É igual no trabalho. Se no trabalho eu tô lá, tô trabalhando, tô fazendo a minha parte, tô, né, me dedicando um monte, me esforçando. O meu chefe não tá vendo, o meu chefe não reconhece, eu não me sinto útil, eu não me sinto importante naquela função, eu não sou validada. Então é igual. A criança, ela se sente igual. Se ela caiu, se machucou e você não valida que doeu, que tá doendo, poxa, eu preciso contar com você. Você é a única pessoa que eu confio. Você é meu pai, você é minha mãe. E quando eu caio, você fala, viu? Eu te avisei que você ia cair. Dessa forma agressiva, se você traz isso pra vida da criança, você tá diminuindo Qual que é o sentimento dela. gerado? É só você parar pra Exato. pensar. Quando alguém entra com você no trabalho, aonde for, e você se sente mal, se sente ameaçado de alguma forma, qual que é o sentimento que você tem? Ou você vai se vingar, vai querer se vingar, ou você vai se revoltar, ou você vai ficar reprimido. Então, é isso que a gente gera nas crianças. O adulto que coloca um filho no mundo, ele espera o quê? Um respeito, né? A gente sempre trabalhou com essa educação de que o adulto manda, a criança obedece. É isso. Criança não tem que querer. Você não tem voz, você não dá voz para a criança, né? Então, ainda tem muito isso, em que o adulto espera somente a obediência dessa criança. O respeito, como que você conquista o respeito de uma criança se você não consegue respeitar o seu próprio filho? Não é porque ele é uma criança e que você é um adulto, por ser maior e ele menor, que você detém de poder em cima daquela criança. A maioria dos adultos, a frase que eu mais ouço com dificuldade, né, que as famílias sempre falam, eu sempre falo pro meu filho, quem manda aqui sou eu. Como é que eu mudo esse vocabulário, né? Como é que eu falo como é que a gente traz a comunicação positiva de uma maneira que não fique automático? É você substituir por frases que você pode falar, trazendo reforço positivo para o seu filho e não diminuindo. Quando a gente critica uma criança, quando a gente fala mal do que a criança está fazendo, a gente não está deixando ela não vai deixar de amar a gente. Ela vai deixar de amar a si mesma. Exatamente. Então, aí cria um monte de adultos que a gente vê por aí com depressão, que nunca se sentiu amado de verdade. Foi criado na base da punição, da chantagem, da ameaça, da violência, da comunicação violenta.
Então, os adultos de hoje precisam muito mais de terapia, Com de certeza. coisas que tragam recursos para autoconhecimento, para a gente não repassar isso para os nossos filhos que a gente viveu na nossa É infância. porque é muito difícil a gente educar, a gente mudar a nossa forma de educar de uma forma positiva, porque é difícil a gente dar algo para alguém que a gente não tem, que a gente não recebeu. Então, está enraizado em nós todas essas crenças, essa forma que nós fomos educados. Então, a gente precisa olhar para nós, nos ressignificar, para aí sim a gente poder repassar para o outro de uma forma diferente. É uma quebra de ciclo. Não adianta, a gente está quebrando paradigmas, por isso a nova era da educação. Então, esses pais que esperam um respeito da sua criança, mas que educa de uma forma desrespeitosa, punindo, ameaçando, chantageando as crianças, são os mesmos pais que esperam que na adolescência esse adolescente recorra a eles, a alguma frustração que ele tiver na vida, algum desafio que ele se deparar, alguma decisão importante que ele vai precisar tomar, eles esperam que recorra a eles. Mas para eles confiarem nos pais, para eles terem essa segurança, é construído desde agora na infância. A base é feita agora. Então, não esperem que lá no futuro, que na adolescência, o seu filho não fique um adolescente de quarto, que ele se abra, que ele traga os amigos em casa, que ele tenha uma convivência ativa na casa de vocês, com vocês, querendo a família por perto, se na infância vocês não constroem isso. Então é importante essa conexão ser construída desde agora. O respeito só vai ser conquistado através do momento que você respeita também o seu filho. E, Manu, você trouxe um ponto muito importante sobre a punição, né? Quando a gente castiga uma criança, a gente provoca, a gente sempre fala nas nossas mentorias com as famílias, né? Porque, gente, não é um método, a gente não tá aplicando técnica com as famílias, a gente tá trazendo recursos para que melhore o desenvolvimento daquela criança. Não só isso, para que a gente atenda o ambiente familiar. Quais as reais necessidades daqueles pais, daquela criança? O que tá acontecendo? Né? Por que os pais não conseguem se comunicar direito com a criança? Por que só grita? Por que só pune? Por que só ameaça? Então, quando a gente traz o castigo para a criança porque ela fez aquilo de errado, a gente costuma falar dos 4 R's, né? Que são o ressentimento, a rebeldia, o recuo e o... Esqueci do quarto, me ajuda. Retaliação. Retaliação, isso. Então, é a retaliação, o recuo, a rebeldia e o ressentimento. São esses 4 sentimentos que a gente traz. Então, toda vez que você punir seu filho, que você castigar, lembre-se dos 4 R's. Então, vamos de novo. Ressentimento, retaliação, recuo e rebeldia. Toda vez que a gente pune alguém, essa pessoa ressente. Então, essa criança ela vai ficar alimentando aquele sentimento ruim nela. Ela não sabe lidar com aquele sentimento, ela não sabe o que fazer com aquele sentimento. Ela apenas foi punida por algo de errado que ela fez. Então, ela não sabe nem como agir para a maneira certa, porque simplesmente ela foi punida, nem o que ela pode fazer para consertar aquilo. Não tem habilidade nenhuma sendo aprendida ali. Exato. Né? Bem pelo contrário, ela tá se sentindo cada vez pior. E tem muitas crianças que daí entra a questão da vingança, né? Ou ainda, ela pode parar para pensar e falar, eu vou fazer os meus pais sofrerem a mesma coisa que eu estou sofrendo agora. Exatamente. Olha que forte que é isso, né? Então, o castigo... E outra coisa, gente, castigo, agora fala um cantinho do pensamento, é a mesma coisa, tá? Deixa um cantinho do pensamento para ficar mais bonito, mas é a mesma coisa. A partir do momento que você priva a criança de ela poder sair de algum lugar, de ela estar livre para sair a hora que ela quiser, você deixa lá num cantinho isolado, isola essa criança de outras crianças, faz um isolamento social. Isso é um castigo. E, infelizmente, tem muitas escolas que usam o cantinho do pensamento. Não, gente, não, pelo amor de Deus, fuja dessas escolas. Não na verdade, o castigo, a criança não tem nem que saber o que significa o castigo. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que você priva essa criança, faz um isolamento social dela e ela não tem liberdade de sair a hora que ela quer daquele lugar, é castigo. Toda vez que alguém te pune por algo de errado que você fez, você não sabe lidar com aquele sentimento. Nós adultos somos assim.
Se você me punir por algo de errado que eu fiz e não me mostrar qual é o caminho do que eu posso fazer e no que eu posso melhorar, eu vou ressentir aquilo. Eu vou ficar sempre me sentindo culpada e eu vou diminuir a minha autoestima. Eu não consigo lidar com aquilo, eu não consigo ser uma pessoa melhor, porque toda vez que eu erro, alguém me pune. Então, Manu, você trouxe exatamente esse ponto da retaliação, que é onde a criança, ela pensa assim, agora você vai ver, eu vou fazer exatamente o que você está fazendo comigo. A rebeldia vem junto com a retaliação, trazendo para a criança o tempo todo, você me puniu. Agora eu vou continuar fazendo. Então, ela vai continuar fazendo exatamente ao contrário do que você quer. Isso. Ela não vai colaborar. E ela vai sempre recuar. Ela sempre vai se afastar desses pais. Ela nunca vai ser validada. O sentimento dela não importa. Só importa o que ela fez. E quando a gente fala de primeira infância, a gente tem que trazer não para o cognitivo, né, para o intelectual da criança. A gente tem que trazer para a parte emocional, para o sentir da criança. A gente tem que equilibrar o sentir da criança, trazendo a parte de é muito mais importante o sentimento dela do que o que ela faz. Um dos piores sentimentos que vem através do castigo, da punição, é a criança se sentir cada vez mais menosprezada. E aí ela começa a acreditar que ela não é boa o suficiente, que ela só faz coisa errada, que ela é ruim para esse mundo, que ela não pode trazer nada de bom para as pessoas, para o mundo. Então ela vai se diminuindo cada vez mais. Então dá um exemplo pra gente, Manu. Tipo assim, a criança não quer colocar o sapato, por exemplo. Tá demorando pra colocar o sapato. Tá, então na verdade assim, a gente Na sempre... comunicação. Vamos trazer pra prática, né? Porque Sim. é isso que a gente precisa. Então assim, ao invés de a gente dar ordem, a gente é muito de dar ordens. E, né, vamos combinar aqui, quem que gosta de receber ordens? Eu não gosto de a todo momento alguém me mandando em mim. Né? Qual que é o sentimento que você tem de ficar recebendo ordens? Então, ao invés de dar ordens, vamos mudar para as perguntas curiosas? Então, sempre que você for dar uma ordem, lembra disso. Como que eu posso mudar isso para uma pergunta? A criança, ela fica muito mais receptiva no momento em que você, ao invés de dar ordens, você faz uma pergunta para ela. Por exemplo, a criança não quer calçar o sapato e nós estamos com pressa, né? Porque os adultos vivem aí nesse mundo da correria, sempre com pressa. E a gente tem que lembrar que o nosso tempo é diferente do tempo da criança também. Então, no momento que você precisa sair de casa, que você está atrasado, ao invés de calça logo esse sapato, eu não acredito que você ainda não colocou o seu sapato. Vamos mudar? Vamos pensar em o que está faltando para a gente poder sair de casa? O que será? Eu não sei. Duvido que você saiba o que está faltando você colocar para a gente poder sair de casa. Experimenta isso. Você trazer uma pergunta curiosa. Olha a habilidade que você está desenvolvendo no seu filho, primeiro de parar para pensar. O que será que está faltando? E outra, ele vai se sentir útil e importante. O tênis, mamãe. Olha só. É verdade, você acertou. O tênis. E ele vai lá colocar o seu tênis, porque ele falou assim, olha só, eu lembrei a mamãe que eu tenho que colocar o tênis para sair de casa. Você vê a diferença do sentimento gerado a partir do momento que você dá uma ordem ou que você envolve a criança no processo? Ou então, o famoso, né? Vamos tomar banho agora. Eu tô mandando você ir tomar banho. Que tal você experimentar? Você quer tomar banho morninho ou quentinho? Ou então... Você quer tomar banho na banheira, né? Ou em pé? Isso, trazer as escolhas limitadas, né? É sempre importante também a gente trazer isso. Lembrando que escolhas limitadas não traga inúmeras escolhas para a criança, porque a criança não tem essa capacidade cognitiva de decidir diante de muitas escolhas, de muitas opções. É só você colocar uma criança, por exemplo, numa loja de brinquedos enorme e falar para ela decidir por um brinquedo. Você vai ficar lá a tarde inteira, porque ele não vai conseguir decidir. Lembrar disso, ele não tem essa capacidade cognitiva. Então, dê duas opções. E entre essas duas opções, você, adulto, responsável por ele, é que vai escolher quais serão essas opções. No momento da alimentação, da refeição, né? Ao invés de colocar lá, eu não quero brócolis. Você quer brócolis ou... couve-flor, vamos dizer assim, né? A gente vai trazer as duas folhas. Sei lá, os nutricionistas matam. Você quer o brócolis ou a couve-flor? Repete. Eu não quero. Você quer o brócolis ou a couve-flor? Se o seu filho continuar insistindo em dizer que não, eu não quero nenhuma das duas, você toma a decisão.
Na terceira vez, então tá, então você vai comer o brócolis, coloca no prato. Ah, ele vai chorar e vai espernear. Acolha. É isso. Ele só precisa. Você é o adulto, você sabe o que é o melhor para o seu filho. Sim. Quer dizer que isso vai. Ele não vai chorar, você vai privar de uma birra? Não, não quero dizer. Mas se você manter constância nesse seu tipo de comportamento, aos poucos ele vai começar a entender. E lembrando que as escolhas limitadas, quando a gente fala de comunicação positiva, de limite, de tudo que a gente precisa, é limite que a gente dá para o nosso filho, mas é limite com amor. Sempre que a gente for pensar, é um limite sem punição, sem chantagem, sem ameaça. Porque se a gente reforçar o tempo todo a comunicação violenta com o nosso filho, a gente vai criar um ser humano, um adulto, que não sabe decidir, porque a escolha limitada traz isso. Um adulto que não tem autonomia, que não sabe o que quer, não sabe se relacionar, que não tem... Como que a gente pode dizer que hoje a depressão é o maior índice e causa de várias coisas na vida de um adulto? Porque a gente não tratou a origem. A gente não tem lá atrás, não trouxe... A gente traz coisas da nossa infância, lógico. Mas muitas coisas do que fala sobre nós adultos hoje é o que faltou lá atrás. Né? Então, esse sentimento que a criança tem o tempo todo de ser punida não traz o amor, ela não se sente amada, ela não se sente segura para ir para o mundo. Então, a gente precisa trazer esse sentimento de limite com amor e não limite na dor. Ninguém aprende na dor e no sofrimento. Você tem que estar no seu melhor momento, na sua melhor versão, para você se comportar de tal maneira. Né? Então, se você cria o seu filho na chantagem através do medo, mas ele me respeita, ele só me escuta a partir do momento que eu grito com ele. Porque você criou isso nele, ele não nasceu entendendo que a partir do momento que você gritar, ele tem que obedecer. Não é assim. Então, é porque você criou isso. Experimenta agir mais do que falar. Né? Então, a gente fica muito no sermão. Pare de dar sermão e comece a agir. O seu filho, ele só te escuta, ele só faz o que você pede através do momento que você grita, porque ele já aprendeu. Enquanto ela tá falando lá, tá tudo bem. Quando ela gritar, eu vou, porque eu sei quando ela vai gritar. Então, foi isso. Você colocou isso no seu filho. Então, a partir do momento em que você age de uma forma respeitosa, que você olha para o seu filho de um olhar integral, respeitando ele como um ser humano, como um indivíduo, e colocando ele num lugar de pertencente àquela casa, àquela família, né? Através do se sentir útil, aceito, importante, com certeza a conexão vai ser maior. Faça com que seu filho participe do processo, de tudo que envolva o seu filho nas atividades do lar. Deixa ele pegar um paninho para te ajudar a limpar. Deixa ele participar no momento de cozinhar. A gente acha que as crianças só precisam ficar lá brincando para que você consiga fazer as coisas. E não é. A gente precisa fazer os nossos filhos participarem, se sentirem pertencentes àquele lar. Até porque lá na frente... Peça ajuda para o seu filho. Filho, será que você consegue me ajudar a guardar isso? Guardar o sabonete, guardar a pasta de dente na gaveta. São coisas pequenas, coisas sutil, mas que fazem com que você faça com que o seu filho participe do processo de viver dentro daquele lar. Mas meu filho é muito pequeno. Gente, dá um paninho, um lenço umedecido, faz ele limpar a mesa. É claro que ele vai ajudar você de fato, é óbvio que não. Mas entenda que desde bebezinho, colocar ele num cadeirão e dar para ele essa função, desde pequenininho, você já vai estar construindo isso. Até porque lá na frente, você vai exigir que o seu filho adolescente lave uma louça, arrume a cama dele. Então, como que você exige algo lá na frente se hoje você priva isso dele? Então, a gente entender que tudo que a gente faz hoje, a gente vai colher os frutos lá na frente. E, gente, a gente não tá falando aqui sobre colocar milhões de tarefas para o seu filho fazer, milhões de coisas no dia do seu filho, atividades extracurriculares. Não é isso. A gente não tem que preencher o tempo da criança. A gente tem que pensar que a criança também tem que brincar livre. E o brincar livre traz a conexão com ela mesma, com o ser individual da criança. Traz a criatividade, a imaginação.
O tédio proporciona isso para a criança, para que a criança renove o que ela precisa, para ela brincar com outra coisa. Então, evite preencher a criança encher a criança de coisas para fazer, porque não é sobre isso. O desenvolvimento na primeira infância, a gente sempre fala que a criança não tem 5 sentidos. Não é o tato, a visão, o olfato, o paladar, né, que ela tem. E a audição, ela tem 12 sentidos. É o movimento, o equilíbrio, a vitalidade, o pensamento. São outros sentidos que a gente tem que fazer com que as crianças criem habilidades para ir para o mundo, mas com consciência. Porque quando eu trago tudo ao mesmo tempo para o meu filho, eu não atendo às reais necessidades dele. Eu não atendo às necessidades físicas, cognitivas, sensoriais, emocionais, espirituais. Eu não trago nada disso para o meu filho. Eu simplesmente dou comida, mantenho limpo e coloco para dormir. Eu não coloco ritmo na vida dele, eu não trago vitalidade para o dia dele. Mesmo as crianças que ficam o dia todo na escola, se eu estou naquele momento com meu filho, é ali que eu vou trazer os elementos de reais conexão com ele. E é treino. É treino porque a maioria de nós não fomos criados dessa forma. Então, é treino, é estudo, envolve muito estudo, conhecimento. O conhecimento vai te trazer, entender sobre as fases de desenvolvimento, entender sobre o desenvolvimento infantil, vai te trazer segurança para criar e educar o seu filho de uma forma saudável e feliz. E a gente tem que lembrar que nenhum filho é igual ao outro. Mesmo você que tem 3, né, Manu? Um filho diferente do outro. Cada criança tem uma essência. Nenhuma criança deve ser comparada a outra criança. Se você, por exemplo, ficar o tempo todo comparando o Eduardo e o Murilo. Ah, mas o seu irmão fez isso. Olha lá pra ele. Você está fazendo com que, além da competição não saudável entre 2 crianças que são irmãos, que devem ser unidas, né, com a cultura de educação familiar que você está trazendo para os seus filhos, você está comparando ele. Então, além dele competir com o irmão, você está comparando. Então, isso é horrível para as crianças. Sim, é só o você seu irmão não faz, o seu irmão é quietinho e você não é. Então, respeite a essência de cada criança individual. A criança, quando ela vem para o mundo, ela vem com a força de luz que ela recebe, com a força individual dela. Ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você e ninguém é igual a ninguém. Então, a gente não pode comparar as pessoas, comparar as famílias, comparar os pais, as crianças. Mas a gente, sim, tem que prestar atenção nas reais necessidades que a gente deve atender daquela criança. E o que a gente precisa equilibrar em uma criança que talvez seja uma criança mais expansiva e precisa mais de movimento do que uma criança que pensa mais, ressente mais, é diferente. Eu não acredito que exista temperamentos antes da primeira infância. Então, os temperamentos, eles aparecem lá. Muita gente fala na internet, tá, gente, sobre temperamentos. Temperamentos só aparecem na adolescência para a vida adulta. Porque é o tempero da essência da pessoa. O próprio nome já diz, temperamento, é o tempero. É o melancólico, o fleumático, o colérico, o sanguíneo. São temperos de cada essência. Só que a primeira infância, a criança não tem isso nela, né? Exatamente na essência dela. Os temperamentos, eles vão ser moldados, formados através do ambiente que você está inserido, da forma da educação que você recebe, das pessoas que você se socializa. E quando o bebê nasce, ele não tem nada disso. Exatamente. Ele ainda não viveu tudo que ele tinha para viver para ter esse tempero, né? Então, por isso que a gente acredita que é a essência, são os tipos constitucionais, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas... Sim. Que é a essência que ele já carrega desde que ele vem para o mundo. E respeitar isso, essa individualidade, faz com que venha à tona todo esse potencial que ele veio para trazer ao mundo, né? Então, você tira o melhor do seu filho a partir do momento que você respeita a forma que ele veio. E muitas vezes a gente não olha o dom que os nossos filhos têm por a gente achar que ele deveria fazer outra coisa, ser melhor em outra coisa. E a gente não dá valor para aquilo que ele realmente veio mostrar, no que ele é capaz de colocar no mundo. Então, às vezes, a gente quer que o nosso filho desenhe perfeitamente bem, mas a gente não olha para outras habilidades que ele tem. Então, prestar atenção, observar na essência da criança o que de fato ela precisa para equilibrar
é o que a gente precisa fazer. Então, uma criança do movimento, que a gente chama, uma criança que as pessoas falam que não para quieta, né? Essa criança que incomoda as pessoas. Essa criança, ela precisa de atividade de expansão, de contração, de um ritmo muito mais fluido do que uma criança que é mais quietinha, uma criança que é considerada como obediente, boazinha. Essa criança não é obediente, ela não é boazinha. Ela é uma criança com a essência individual dela daquele jeito. Mas muitas vezes ela tá sofrendo, porque ela observa mais, ela é uma criança que interioriza muito mais as coisas do que uma criança que é mais expansiva, que é mais dispersa. Então, a gente olhar para a essência do nosso filho e não comparar com as outras crianças, o filho da vizinha, o filho da amiga, é a gente saber o que a gente precisa para atender e desenvolver o nosso filho. E por isso esse olhar integrativo, porque a partir do momento que você tem esse olhar mais apurado, você consegue oferecer para o seu filho, através da essência que ele trouxe, um ambiente favorável para isso, uma educação onde ele vai te ouvir, onde ele vai ser melhor, mais aceitável para ele do que a imposição, muitas vezes. Então, eu tenho 3 filhos, eu educo os meus 3 filhos de forma diferente. Eu sou uma mãe para cada filho. Porque eu tenho que respeitar essa individualidade. A forma que eu educo o Eduardo é totalmente diferente da forma que eu educo o Murilo. O Murilo é uma criança que ele traz para o mundo o poder do movimento. Ele precisa disso. Ele não... Gente, uma coisa linda, que inclusive eu tenho que trazer aqui, porque isso é um respeito à criança, né? A escola percebeu essas diferenças e esse olhar individual para essa criança. E o Murilo, quando ele entra na escola, ele não vai direto para a sala e ele senta e ele já começa uma atividade. Ele não consegue, é da essência dele. Claro, ele é uma criança pequena também, né? Também há isso, mas a essência dele é uma criança do movimento. Então, ele entra na escola, ele precisa dar uma volta, às vezes 2 voltas lá fora, no meio das árvores, se conectar de alguma forma com aquela natureza, com aquele ambiente externo, para depois ele contrair, para depois ele se concentrar em uma atividade. Então, a professora teve esse olhar. Então, todos os dias, quando o Murilo chega na escola, ele dá 1 ou às vezes 2 voltas, ela comenta comigo, e aí ele entra, sem precisar impor, sem precisar brigar, gritar, ameaçar ele. Ele entra e ele faz a atividade, como qualquer outra criança. Então, infelizmente, numa escola tradicional, seria: mãe, vem até a escola, vamos fazer uma reunião, acho melhor você ver o que o seu filho tem, porque ele é hiperativo, ele não para, ele não entra na sala, ele briga, ele não senta, ele não faz atividade. Então, você vê como esse olhar integrativo, esse olhar mais apurado, respeita totalmente a essência dessa criança e muitas vezes não muitas vezes, né? Para de rotular as crianças. Não é só rotular, a gente fica podando as crianças. A gente quer ditar o que elas podem, o que elas não podem fazer e como elas devem ser. E a essência daquela criança não é essa. Então, quando você está podando uma criança que ela é do movimento, que ela é da expansão, muitas vezes você está tirando criatividade por trás, a imaginação dela, a fantasia dela, tudo que ela pode trazer de essência para o mundo, de bom. E aí você tá cortando, vetando isso da criança. Para refletir, todo. Né? Para refletir um pouquinho, você na época da sua escola, a galera do fundão. Quem era a galera do fundão e quem era a galera que estudava, tirava nota boa, prestava atenção. É claro, gente, que a gente deve, sim, dar esses limites de que, sim, você precisa fazer uma atividade, você precisa estudar, você precisa para você se desenvolver, para você ser quem você é. Mas como a escola não trabalha essa habilidade, o que há de bom em cada ser humano, o que você vê hoje? Como estão esses amigos hoje? Quantos da galera do fundão hoje, por exemplo, estão empreendendo, estão vivendo com um propósito? E a galera que prestava atenção, que tirava nota boa, como eles estão hoje? Faça essa comparação. O estudo tradicional, colocar numa caixa, no padrão, não garante o sucesso de ninguém. O nerdzinho da sua época não quer dizer que ele vai ter sucesso. Veja hoje como que ele está. Sim. Então é isso, é você... A definição de sucesso, se é que a gente pode dizer assim, ela vai estar muito ligada ao poder que você tem, que você trouxe dentro de você. No que você é bom.
Você é bom na criatividade, então vamos trabalhar isso. E, claro, melhorar os pontos fracos. Sim. Mas focar no que você é bom, porque essa criatividade vai te trazer onde você está hoje, por exemplo. Exatamente. Né? Então, é isso. É esse olhar mais apurado que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa cada vez mais falar e trazer para vocês. E o que a gente tem que relembrar, então, para o desenvolvimento integrativo infantil, são todos esses grandes pilares que trazem como base para primeira infância. A gente sempre fala aqui sobre primeira infância, primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos, porque é onde está a base. Se eu não construo uma base sólida de um ser humano pequeno, eu até tento consertar lá na frente, mas vai ter que adquirir outros recursos que me ajudem. Sendo que agora, nessa base, eu tenho o recurso da comunicação, da rotina, do ritmo, dos elementos de rituais que eu posso trazer para o dia do meu filho para real conexão, da presença e principalmente do amor. Eu olhar para a essência individual do meu filho trazendo amor, limites com amor. Então, eu trouxe o sono, eu trouxe a alimentação, eu trouxe o ambiente familiar, todos esses grandes pilares que a gente engloba nesse método que a gente chama de recurso familiar e não de método, porque não tem técnica, mas é baseado em conhecimento. É o que eu posso oferecer para o meu filho e atender às reais necessidades dele. É isso. Então, gente, obrigada, Manuela, por esse Obrigada, episódio. foi muito bom. Parceira de episódio, Sim, de trabalho, Mindcast, de mentoria. A gente é de host, tudo. amigas, sócias, parceiras. Especialistas em desenvolvimento integrativo infantil. Mas E a gente adora falar sobre esse tema, né? eu acho que foi importante a gente trazer. Claro que a gente trouxe de uma forma muito abrangente, ampla, né? Porque há muitos pilares pra gente trazer detalhar, cada um, né? Mas é para realmente vocês entenderem qual que é o principal foco do nosso trabalho, da nossa base de estudo, tudo que engloba aí o desenvolvimento infantil saudável de uma criança. Porque aqui a gente não quer impor como que tem que ser, como que a família tem que conduzir daquela maneira, não é isso. Quando a gente fala dormir 7, 8 da noite, a gente sabe que muitos pais trabalham até 7 horas da noite, que não tem como estar com o seu filho naquele horário, dormindo, né, efetivamente. Mas a gente tentar adequar entre o real e o possível, o ideal e o possível, né, para aquela família. Isso, e assim, saia desse episódio com de tudo que eu escutei, de tudo que eu aprendi hoje, o que eu posso adaptar na minha realidade. Exato. Isso, acho que saindo daqui com essa mensagem já. E a gente sempre traz essa reflexão, né, de tudo que a gente pode trazer para a infância do nosso filho, mas não é nada engessado, não é nada automático. A gente não coloca o nosso filho, dorme aí 7 horas da noite. A gente não faz isso. A gente tenta trazer o ritmo com amor, com leveza, para que a gente fique melhor também como mãe, né? Para que sejamos pessoas melhores. Sempre em volta da conexão, do amor, do respeito. Exatamente. Sempre a base. Ai, obrigada! Amei. Rick, obrigada por compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que a gente precisa levar informação, orientação e conexão, que é o que a gente preza aqui no nosso programa. E é isso. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Até o próximo. Com Deus.